Olá, eu sou o professor José Eduardo, professor da Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Gestão e Negócios. Tenho a honra de participar desse projeto, desse MBA, e nessa oportunidade vamos trabalhar com a disciplina Inteligência de Mercado. Particularmente é uma disciplina que tem muita familiaridade, muita intimidade, fez parte da minha jornada, da minha carreira, faz ainda vários projetos que a gente acaba desenvolvendo, trabalhando. Tenho trabalhado muito com inteligência de mercado, então é essa oportunidade que a gente está tendo. Nas nossas aulas, nas videoaulas, a gente vai trazer alguns conceitos, alguns fundamentos, o que é isto, como que isso funciona. Então, conforme a gente pode ver na agenda, tem aqui uma breve introdução, os módulos que a gente vai tratar, uma introdução acerca do assunto, o que é propriamente inteligência de mercado. Vamos tratar de um ponto aí extremamente atual, moderno, extremamente utilizado, que é Business Intelligence and Analytics, e vamos tratar das ferramentas para a inteligência de mercado. Nesse módulo especificamente, tem algumas questões que a gente acaba tratando também no módulo de planejamento estratégico. Aqui a gente acaba aprofundando mais em algumas coisas. E, por fim, vamos trazer aplicações, o uso disso. Como que nós utilizamos inteligência de mercado para resolver problemas empresariais, de uma forma geral, problemas organizacionais. Então, essa é a nossa agenda. E qual que é o objetivo desse módulo, dessa disciplina inserida nesse MBA que vocês estão fazendo, nesse MBA em gestão empresarial? Então, o objetivo desse módulo é possibilitar que vocês tenham contato com os principais conceitos e as principais ferramentas que envolvem inteligência de mercado, ou BI, Business Intelligence, e inteligência competitiva, IC. Então, esses termos, às vezes, eles são intercambiados, mas cada um tem o seu lugar, a sua divisão, a sua fundamentação, e também e que suportam o processo de análise de dados e tomada de decisões nas organizações de uma forma geral. Então, esse módulo ele é relevante por si só, mas ele tem um papel primordial nesse MBA que vocês estão fazendo, porque ele é suporte para a disciplina Planejamento Estratégico. Então, várias das questões que nós estamos abordando aqui, das ferramentas, das possibilidades, dos processos, vocês podem utilizar, é extremamente utilizado no processo de planejamento estratégico. Então, atenção especial que esse módulo, assim, na verdade, quando a gente pensa, planeja o MBA, existe relação, existem relações entre as disciplinas, mas essa especialmente é uma disciplina que vocês podem utilizar os fundamentos, os conceitos em várias outras aplicações, em várias outras disciplinas. Então, nós começamos na nossa aula 1 dessa disciplina, nesse módulo 1, a tratar da inteligência de mercado. O que é inteligência de mercado? Como que esse negócio funciona? Então, tem algumas definições. Então, uma das definições do Haversal e Varnas, ele diz o seguinte, e do Redding também, eles dizem o seguinte, que inteligência de mercado é um framework, é um arcabouço, é um framework para as organizações competirem e crescerem em consequência do entendimento do seu ambiente de negócios por meio da coleta de informações sobre pontos estratégicos para suportar o processo de tomada de decisão. Então, em última instância, é o processo de tomada de decisão. Tomada de decisão baseado em dados, em informação. Então, a inteligência de mercado é isso. Como que a gente coleta, como que a gente trata, como que a gente organiza, como que a gente dissemina as informações de uma forma geral para elas suportarem o processo de tomada de decisão. Então, uma outra definição, que o processo de gestão da informação, é um processo de gestão, a inteligência de mercado é um processo de gestão da informação sobre ambiente empresarial em geral, sobre tecnologia, sobre competição, sobre consumidores, Então, que tipos de informações? Alguns exemplos. Tamanho do mercado, necessidades, preferências, atitudes, comportamento, possíveis mudanças no ambiente, no macroambiente, que a gente trata disso bastante também lá na nossa disciplina de planejamento estratégico. Então, quais são as possíveis mudanças no ambiente que a nossa empresa está inserida? Mudanças tecnológicas, políticas, enfim, ambientais. Então, a inteligência de mercado é um processo de gestão da informação sobre esses diversos aspectos, sobre essas diversas possibilidades. Caminhando, então, com a inteligência de mercado, ou o uso da inteligência de mercado, ou a aplicação da inteligência de mercado, nós queremos o quê? Nós queremos conhecer o que os competidores estão fazendo. Quando a gente usa a inteligência de mercado para
acompanhar, monitorar, para a gente verificar as ações, os passos, os movimentos e principalmente tentar antever quais passos os nossos concorrentes irão dar, essa inteligência ela é denominada inteligência competitiva, que ela visa principalmente a monitorar, acompanhar, a coletar informações para análise da concorrência. E sempre estar um passo à frente por meio da coleta de informações e desenhando estratégias de curto, médio e longo prazo. Tá? Então, esse é um do uso aí da inteligência de mercado. Processos e sistemas para coletar, analisar e disseminar informações. Inteligência de mercado é usada como uma ferramenta para descrever dados internos de dentro da organização, que a organização produz. Então, esses dados normalmente estão nas bases de dados internas e do ambiente externo, né? Então, de onde é esse ambiente externo? Dados públicos, dados governamentais, dados coletados, pesquisas que nós executamos. Então, quando a gente olha muito os dados internos, né, principalmente, a gente está chamando isso de BI, de Business Intelligence. Quando a gente olha os dados internos, principalmente voltados à concorrência, a gente chama isso, a gente denomina isso de análise competitiva. Então, inteligência de mercado, dados do ambiente externo normalmente dizem respeito a um determinado setor, como, por exemplo, bancos, telecomunicações, cartões de crédito, enfim, os dados do ambiente externo. Eu sou uma empresa de telecomunicações. Obviamente que eu quero coletar dados que, de alguma forma, têm a ver com uma empresa de telecomunicações. Eu sou uma empresa do setor bancário. Então, eu quero coletar dados que normalmente têm a ver com o setor bancário. Então, esse é o contexto aí, né, mais algumas definições de inteligência de mercado. A inteligência de mercado, IM, né, é pilar do conceito de marketing. Então, aqui a gente está falando em marketing, mas também inteligência de mercado é um pilar do conceito de estratégia. Então, é um pilar do conceito de marketing e estratégia. De forma ideal, toda decisão organizacional, né, as decisões que nós tomamos em nível organizacional, elas deveriam ser embasadas em um entendimento íntimo de como o mercado-alvo está mais propenso a reagir diante das nossas várias proposições e configurações do nosso mix de marketing. Então, quando a gente altera preço, quando a gente lança um novo produto, quando a gente desenvolve as estratégias diferentes de promoção, de comunicação, quando nós mudamos os nossos canais de distribuição, então nós queremos saber o seguinte: como que o mercado reage a isso, né? Eu vendo mais, eu vendo menos, eu tenho cancelamento. Então, a inteligência de mercado é um pilar fundamental para esse conceito, para esse fundamento de marketing. Organizações orientadas ao mercado, ou market-centric, né, que olham para fora, que desenvolvem suas ações para fora, pensando no mercado, e que possuem melhores habilidades para coletar, processar, disseminar e responder ao mercado de forma consistente, apresentam níveis superiores de performance, né? Então, estudos, pesquisas mostram isso. E essa pesquisa, né, do Kumar e outros, por exemplo, de 2011, ela traz isso muito claro, né? Então, empresas que usam dados e informação no seu processo de tomada de decisão, normalmente são empresas que têm desempenho superior aos seus concorrentes, né? Em produtos, em satisfação e lealdade e experiência dos consumidores, em resultados financeiros. Então, o uso da inteligência de mercado, conforme a gente trata lá na disciplina Planejamento Estratégico, o uso adequado, o bom uso, o melhor uso, com as melhores ferramentas, com os melhores profissionais, com os melhores skills, pode sim se transformar em uma vantagem competitiva. Se eu tenho, né, se eu consigo aplicar, se eu consigo usar a inteligência de mercado e o meu concorrente não, então eu tenho uma vantagem competitiva em relação ao meu concorrente. E esse ponto de vantagem competitiva a gente trata muito lá na nossa disciplina de planejamento estratégico, ok? Seguindo, então, nós temos o quê? Né, numa síntese, num resumo, né? Quando a gente está falando de inteligência de mercado, a gente está falando de quê? De produzir a informação correta para a pessoa correta, no lugar certo, no tempo certo, no formato certo e com o custo correto. Então, não é só produzir informação, né? Sim, a base é a produção da informação, mas a informação que seja correta, a informação que seja viável, a informação que não seja defasada, né? Que ela seja produzida, analisada e entregue para os tomadores de decisão no tempo hábil para isso, né? Porque se for em tempo passado, não terá valido a pena, né?
né? Então, tem que ser viável também, sob o ponto de vista de custos, no formato correto. Então, para quem que eu estou entregando essa informação? Essa pessoa, essa área, esse setor, ele é capaz de trabalhar com esses dados em planilha Excel, por exemplo, ou eu tenho que colocar isso já em dados processados, em gráficos, em relatórios escritos? Então, são questões relevantes que envolvem inteligência de mercado. Então, normalmente as empresas têm se estruturado para ter uma área específica, né, com as pessoas, com as ferramentas, com todo o arcabouço para produzir a melhor inteligência de mercado possível. Então, essa é a síntese. Esse é o resumo. Então, inteligência de mercado. O que é informação, né? O que é informação? O que é dado? O que é informação? Informação é quando nós temos dados contextualizados. O que são dados contextualizados, né? Que a gente consegue ver os dados em diferentes dimensões. Por exemplo, eu vendi R$1.000 do produto X no mercado Z. Então, eu coloquei contexto nesses dados. Isso foi mais do que eu vendi no mês passado, é uma perspectiva que eu venda mais no mês seguinte. Então, quando a gente coloca contexto nos dados, esse contexto vira informação. E a informação é a base para a inteligência de mercado. Então, o que é a inteligência de mercado? É um conjunto de partes que trabalham juntas para alcançar algum objetivo. Então, são as informações, são pessoas, são recursos, são ferramentas. Isso, então, é a inteligência de mercado. E quais são as etapas, né, dessa inteligência de mercado seguindo? A inteligência de mercado, as etapas da inteligência de mercado envolvem planejamento, né, como tudo que a gente deve fazer, envolve planejamento, envolve organização, envolve direcionamento, envolve coordenação e envolve controle. Então, nós temos que planejar quais informações, quais dados, quais contextos, quais estudos nós queremos, nós temos que nos organizar para isso, nós temos que ter direcionamento em relação a custo, em relação a tempo, em relação às pessoas, nós temos que coordenar essas atividades e, efetivamente, nós temos que acompanhar, controlar aquelas informações que nós prestamos ontem, no tempo certo, no custo certo, para a pessoa certa. Então, esses são os elementos, são os passos aí da inteligência de mercado. E nós temos, né, também níveis diferentes de inteligência de mercado, tá? Nós temos, né, para o topo organizacional, nós temos a inteligência de mercado em nível estratégico, para a média gerência, de uma forma geral, para o nível intermediário, nós temos a inteligência de mercado em nível tático e no nível operacional, né, na operação, nós temos a inteligência de mercado em nível operacional. Mas há um fluxo de informação e comunicação entre esses níveis, né? Às vezes, no topo da organização, no nível estratégico, eu não quero saber exatamente quantas peças serão produzidas nessa semana ou na semana seguinte. Talvez essa seja uma inteligência de mercado para o nível operacional. Ao passo que eu quero saber, eventualmente, né, quanto que o meu maior concorrente vendeu, faturou no último mês, no último ano. Então, essa é uma informação de nível estratégico. Mas há um intercâmbio, há um influxo de informação entre os diversos níveis organizacionais, entre os diversos tipos de informação de uma forma geral, tá? Seguindo, então, nós temos o quê? Quais são os elementos da adoção da inteligência de mercado, né? Ou que dificulta, ou que acelera, ou que gera benefício. Então, nós temos, um dos elementos é cultura organizacional. Por incrível que pareça, né, em pleno século XXI, nós temos empresas ou culturas organizacionais que são avessas ao uso de dados, ao uso de informação, que ainda trabalham, né, baseadas no o meu feeling, ou eu acho, ou eu sinto, ou eu percebo. Então, tem cultura organizacional que ainda é assim. Então, esse tipo de cultura organizacional, ela dificulta a adoção da inteligência de mercado, né? Outra questão é a confiabilidade, utilidade ou inovação percebida a partir de insights gerados pela inteligência de mercado. Então, os estudos, os dados, os direcionamentos que estão sendo produzidos pela inteligência de mercado, eles são úteis, eles aumentam o faturamento, estão me levando para o caminho certo, para a direção certa? Se sim, né, nós vamos adotar a inteligência de mercado, senão isso tende a ser um dificultador, um elemento dificultador para a adoção de inteligência de mercado. Outro ponto é a predisposição das pessoas, né? As pessoas querem adotar inteligência de mercado, existem perfis, skills, conhecimentos, né?
Quais são as tarefas, as metas e os objetivos a serem alcançados? Então, a inteligência de mercado vai facilitar, vai viabilizar a execução das tarefas, alcance de metas e objetivos? Se sim, isso é um fato favorável para a adoção da inteligência de mercado, se não, é uma barreira para a adoção da inteligência de mercado. A comunicação interpessoal entre provedores de inteligência de mercado e usuários, né? Então, quem produz, quem analisa, como é a entrega desses produtos, do resultado da inteligência de mercado para os usuários. Há um fluxo, há uma comunicação, há uma relação, é fácil, é difícil, né? Então, esses são elementos que podem facilitar a adoção da inteligência de mercado em uma determinada organização ou podem inviabilizar, dificultar a adoção da inteligência de mercado. Seguindo, então, né, esses eram os conceitos, eram os fundamentos da inteligência de mercado, as definições, né, passos para adoção ou não. Agora nós vamos abordar um pouquinho o contexto de inteligência de mercado. Como que a inteligência de mercado está inserida nas organizações, né, de uma forma geral? Qual que é o contexto? Então, a gente traz, né, esse desenho, essa figura, que posiciona a organização e seu ambiente externo, né? O ambiente próximo à organização e o macroambiente, esse ambiente externo geral. Então, é nesse contexto que se insere a inteligência de mercado, de produzir informações da própria organização, de produzir informações acerca dos clientes, dos fornecedores, dos concorrentes, de produtos e serviços substitutos e de produzir informações, estudos, análises do macroambiente, de políticas, de leis, de economia, de tecnologia, de natureza, de sociedade, enfim, de vários aspectos. Esse é o contexto, é onde se insere a inteligência de mercado. É para produzir estudos, informações, análises acerca desses elementos que nós apresentamos. Seguindo, continuando, né, então, o processo de inteligência de mercado, né, é uma forma diferente de mostrar aquele slide anterior. Então, nós temos o quê? Nós temos o ambiente tecnológico externo, o ambiente socioeconômico externo, nós temos os indivíduos e regras, nós temos a estrutura organizacional, nós temos a tecnologia da informação e comunicação, nós temos estratégia e nós temos os processos internos. Então, são essas forças que influenciam ao processo de adoção, de uso da inteligência de mercado, tá? E tem um ponto aqui extremamente relevante, que em tempos atuais, né, a tecnologia da informação e comunicação, as TICs, são fortes viabilizadoras de inteligência de mercado, de uma forma geral, tá? Não é que a inteligência de mercado exista por causa das tecnologias da informação e comunicação, mas as tecnologias de informação e comunicação são fortes viabilizadoras desse processo de inteligência de mercado. Caminhando um pouco, aqui nós procuramos ilustrar como que a inteligência de mercado, ela se relaciona, principalmente aqui, né, tá a estrutura de um plano de marketing, mas não só com o plano de marketing. Então, quando pensamos também com plano estratégico, também com plano financeiro, também com plano de RH, mas principalmente aqui nesse contexto, né, a inteligência de mercado, suportando o processo, a estrutura do plano de marketing, então, quando nós produzimos informações, no processo de estruturação de um plano de marketing, nós trazemos informações do ambiente externo, nós trazemos informações do ambiente interno, nós trazemos informações de resultados, produzimos informações de produtos, de preço, de distribuição, do nosso mix de marketing. Então, inteligência de mercado, inteligência de marketing, inteligência de mercado, inteligência de negócios, são conceitos, tarefas, né, fundamentais no processo aí de construção dos planos de marketing. Seguindo, aqui então nós temos, né, como que funciona ainda em relação ao plano de marketing. Nós temos a inteligência de mercado tratando das informações internas e externas. Então, a partir das informações, nós analisamos a situação, o ambiente interno, demanda, concorrência, a análise interna, né, o que nós estamos vendendo, faturando, enfim, qual é a nossa situação interna. A partir dessa análise, nós vamos produzir resultados, ou seja, diagnósticos. E a gente vai tratar muito disso lá no nosso planejamento estratégico, né? Então, a partir desses dados, dessas análises, quais são as oportunidades, as ameaças, as nossas vulnerabilidades, potencialidades, qual que é a nossa participação de mercado. Então, são os diagnósticos. Mas nós produzimos também prognósticos. Nós olhamos para o futuro, né, e baseado em fatos e dados, quais possíveis eventos acontecerão no futuro. Então, isso é prognóstico.
A partir disso, então, nós podemos traçar os nossos objetivos e metas. Então, quais são os nossos objetivos e quais são as nossas ações que nós vamos desenvolver para alcançarmos esses nossos objetivos. Então, essa aqui, né, é a relação da inteligência de mercado com o planejamento de marketing, esse desenho aqui mais especificamente, mas da mesma forma com o nosso planejamento estratégico, é essa relação. E aqui nós temos, então, nesse slide, o que nós temos aqui, né? Como que é aplicada a inteligência de mercado, né? Então, nós precisamos de fontes de dados e informação. Então, quais são as nossas fontes de dados e informação? Então, nós buscamos dados do macroambiente, dos concorrentes, de outras empresas, da nossa empresa, do mercado. Esses dados são coletados, né, e sistematizados. Então, a gente tem, normalmente, sistemas de monitoração ambiental, sistemas de informações competitivas, sistemas internos, né, os CRMs, os ERPs, os Data Warehouses. Então, nós temos vários sistemas internos e nós temos os sistemas de pesquisa de marketing também, que nós utilizamos muito. Esses dados são processados, a partir desse processamento, eles são, né, tratados, processados, contextualizados e viram informação. Então, a informação são destinadas aos usuários, os usuários vão analisar, planejar, organizar, decidir e executar e controlar. Então, essa aqui é o contexto da inteligência de mercado. Não é só coletar dados, não é só produzir dados, é sim coletar, produzir, transformar, contextualizar, gerar informação e entregar essas informações aos tomadores de decisão, aos usuários de uma forma geral. Nossa primeira videoaula da nossa disciplina Inteligência de Mercado e teve por objetivo, né, contextualizar, definir o que é, como que funciona e espero que tenham gostado, que seja útil aí no desempenho e no desenvolvimento de vocês e que espero vê-los, né, nos veremos certamente na próxima aula. Até a próxima aula.